noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Com muito prazer, hoje tem um amigo que eu tenho desde o início da minha época de professor, considerando Fundação Evangelho, mas a gente viajou muitos quilômetros juntos e dentro do mundo do atletismo, mas que o mundo também nos fez nos transitar dentro da minha vida, também na época de direção de escola, e a gente trocava muita ideia, e por honra, ele é um profissional de extrema qualidade, que é o que o nosso programa procura trazer aqui. Boa noite, Gerson Ernster, tudo bem? Boa noite, Cláudio, Claudinho, né? Eu prefiro chamar de Claudinho porque é como eu te conheço, é o Claudinho. Né? Gerson, nascido em 60... Prazer estar aqui, Cláudio. De fato mesmo, é um prazer. Né? Para mim, é uma honra ter conseguido fechar o horário, loucura toda, poder gravar. Nascido em 65, nos conta um pouco mais da tua infância. Como é que foi a tua infância? Eu brinco com todo o pessoal que eu sou nascido no centro do mundo, né? Quem não conhece a cidade de Criciúmal não sabe o que é o mundo. Né? Vai dizer que é por causa dos goleiros, né? Lógico. Não, eles vieram em paralelo a mim, né? É a cidade dos goleiros, né? Onde nasceu o Hinderholz, do goleiro do Grêmio, né? O Darley. Do Darley. E não só o Darley. Olha um detalhe para vocês que são gremistas, né? O tio dele, Beto, que foi o goleiro reserva quando o Grêmio foi campeão lá em Tóquio. Isso. Ele era reserva do Mazzaropi. Eu não sabia. Eu soube esses dias que ele era o tio dele. Né? O Beto é tio do Darley, né? O Darley, eu sempre brinco, são 10 anos mais novo que eu, mas o Tafarel, que não nasceu em Criciúmal, nasceu em Santa Rosa, mas todo mundo fala que é de Criciúmal, né? Isso. Ele vem para Criciúmal novinho, né? E eu tive a felicidade, nós somos vizinhos de moradia de casa, uma casa com o pátio atrás, nos fundos, o terreno, o campinho de futebol era o mesmo. Só que ele era o mais novo da turma, ele tinha um ano mais novo, né? Então, para ele poder jogar com a gente dizia só se tu for pro gol. Ele foi pro gol, né? E nós, bobó, querendo... Ele foi pro gol, né? Que eu falo? Enfim, Criciúmal, né, lá na divisa com a Argentina, então esse era meu mundo da infância e para mim aquele era o mundo todo, né, era limitado àquela região, esse era uma infância muito bacana, muito feliz, uma vivência de família muito próxima não era cidade, não era interior, era uma coisa só, né? Então, uma coisa só, né, a vida aquela, família, fim de semana se juntava primo, essas coisas tudo, né? Então a minha infância é muito alegre, muito, muito feliz, enfim. E daí vamos para a pergunta que a gente geralmente faz, tu já meio deu uma adiantada, mas o que te fez escolher pela educação física? Aí é que entra, como o mundo vai levando a gente, né? Por uma questão profissional, o meu pai era bancário, ele foi transferido de Criciúmal para Três Passos, que é a cidade vizinha. E eu sempre digo assim, então naquele momento eu descobri que o mundo era além do Rio Lajeado Grande que fazia a divisa, e a gente descobriu, puxa, mas tem coisa além de Criciúmal. Então, quando eu fui na época, sexta série, que seria hoje, 7º ano, fomos morar em Três Passos. E aí, o que acontece? Eu chego numa escola da rede também, o Colégio Ipiranga, e naquela escola eu encontro uma coisa que, assim, que foi meu deslumbre, que foi um professor de educação física, chamado Walter Brust. Eu já pude fazer isso, eu já disse para ele, Walter, tu tens a culpa de eu ter seguido na educação física. Eu chego em Três Passos e esse professor, a escola, o colégio, tem as modalidades de basquetebol e handebol como prática esportiva, com treinamento, horário de treino, com competição. E aí eu fiquei deslumbrado. Naquela época eu pensei, meu Deus, isso é verdade, isso existe. Um professor assim, ó, daqueles treinadores durões, cobrador, mais assim, enfim, eu sempre digo, foi ali que eu disse, e isso, claro, eu não percebi naquele momento, eu fui perceber depois, adiante que eu percebi, de trabalhar, de treinar. E aí eu sempre lembro assim, como a gente grava certas coisas. A primeira competição de handball que eu iria participar, era necessário
ter uma carteirinha de estudante, de atleta. Aquela do CREF? Né? Do Estado, era uma carteirinha do Estado, isso, eles faziam as Agora carteirinhas. vamos pensar isso lá nos anos 70, né? Então era feita uma carteirinha, mandado a não sei para onde, se era para uma regional, e de lá vinha a foto e carimbada, e você é atleta, você pode jogar. E voltou todas as carteiras dos colegas pronto, e a minha não voltou. E o treinador, no dia anterior à competição, disse: Gerson, tu não vai poder participar da competição. Eu chorei a noite toda, e eu acho que o meu choro desencadeou uma chuvarada, e como na época ginásio não era uma coisa comum, a competição seria numa quadra aberta, a competição foi cancelada. Então eu tive o meu azar, a chuva trouxe, e aí, claro, quando houve a competição, depois eu pude participar, mas marcou muito para mim aquela noite, assim, né? O tanto que eu queria vivenciar aquilo. Sim. Eu não sabia o que, mas era o querer estar junto naquilo. Sim. E aí, o que fez tu vires para cá? Porque tu fizeste Fevale. Bom, aí entra uma questão também, e olha como eu disse isso, a vida vai levando a gente. O professor Ruben Goldmeier, que hoje é diretor da Rede Sinodal, ele tinha concluído o curso em Ivoti, no Instituto Ivoti, na época, Escola Evangélica, como professor, e ele foi ser diretor lá em Criciúmal, na escola que eu frequentava. Ele era gurizão novo, e lá ele fez propaganda e disse para a gurizada, e entre eles estava o meu irmão mais velho: existe uma escola lá perto de Porto Alegre que forma professores, vocês têm que ir para lá. E pá. Meu irmão ele mais dois foram a primeira turma. No embalo, meu irmão do meio, já em Três Passos, foi, e para mim foi natural. Eu não me lembro de ter nem conversado com meus pais se eu iria ou não. Eu lembro que quando eu concluí a 8ª série, eu vim para Ivoti, fiz o exame de seleção, a gente tinha que fazer uma prova, e cursei o magistério em Ivoti. Então as coisas foram se encaixando. Eu fiz o magistério, e aí concluí o magistério em Ivoti, e fui para São Leopoldo, morar em São Leopoldo, porque havia um curso de catequista, e automaticamente a Fevale, a educação física na Fevale, na época não havia outros cursos próximos, era a Fevale o formador de professores de educação física. Era só Fevale ou Porto Alegre, né? Naquela época. Daí sim, era exatamente, Fevale ou Porto Alegre. Mas como eu também, havia toda essa caminhada de Ivoti, em que na nossa cabeça, assim, era trabalhado isso, e para mim era claro, eu iria me formar no ensino superior e ia voltar para o interior. Era essa, a ideia era: vai, aprende e volta para ajudar com a comunidade. E isso estava claro para mim. Então eu fico morando em São Leopoldo para fazer o curso de catequista, para conjugar com essa formação que eu já tinha em Ivoti, e faço educação física. E aí foi a minha vida universitária, né? Na Fevale. No São Jacó, né? No antigo São Jacó. São Jacó, lá naquelas salinhas lá de cima, isso. natação, e na época, sábado na ginástica. Isso. Né? E se falava assim: um dia a Fevale vai ter um grande campus lá naqueles morros lá atrás. A gente disse: capaz, como? Nunca vai ser possível. Mas também nos aplicaram outra. Diziam que em breve o Transurb chegaria lá em cima, no Hamburgo Velho. E eu esperei, o jeito foi ir de Centralão, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Hamburgo Velho, sempre, ou subindo a lomba a pé, era o jeito. Ou subindo a lomba, eu ainda, por ter estudado em Porto Alegre, eu ia também no subindo a lomba. Mas Gerson, aí, lógico, sabendo, e a gente sabe quando a gente está dentro da nossa rede sinodal, geralmente os caminhos se aproximam, né? As possibilidades se aproximam. Como é que foi? Foi o sinodal logo tua primeira escola ou foi Ivoti? Cláudio, olha, bom, eu chego em São Leopoldo, começo a fazer esse curso de catequista lá no Morro do Espelho, no que hoje é a Faculdade ZES, que é de frente para o Sinodal. Eu nunca havia cruzado aquela rua que há entre o Sinodal e o... Aquela ali? É toda uma história que tem ali. Eu já tinha ido uma vez no Sinodal como por Ivoti jogar basquete, né? Tinha apanhado lá no basquete também lá. Comar de técnico, né? Sim, o nosso Schneidinho é o nosso treinador. Sempre. Logo no segundo ano que eu estou em São Leopoldo, eu tive que prestar o serviço militar, né? Então eu tive que interromper aquele curso de catequista, fiz o serviço militar e
passei o curso da Fevale para a noite, então tive que fazer durante a noite. Quando eu concluí o serviço militar, eu recebi um recado lá numa república que eu morava, que alguém do Sinodal queria falar comigo. Puxa, o que eu aprontei? Onde eu me meti, né? O que eu fiz, né? E eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, eu fui atendido pelo diretor, pelo seu Spork, na época. De alguma forma, eles me conheciam. Óbvio, conheciam porque provavelmente Ivoti houve indicação, eles procuravam algum jovem, um perfil assim. E ele disse, olha, nós precisamos de alguém para cuidar dos meninos no internato e cuidar do serviço de audiovisual da escola. Mas é para mim mesmo, é o que mais eu vou querer, eu ia ter cama, comida e um salário ainda e poder continuar o meu curso na faculdade, fazer a formação. Eu disse, mas é o que eu preciso. Daqui 2 anos e meio eu estou pronto, formado e eu posso ir adiante. Aí eu pensei, bom, daí eu vou fazer cumprir minha missão no interior, né? Cláudia, aí o que acontece? Logo naquele também, 86, em 85, eu tive uma oportunidade, ainda fazendo curso, pela Fevale, por um contrato, ou enfim, uma parceria com a PUC. A PUC tinha um campus avançado no Alto Solimões, na Amazônia. Certo. E eles tu enviavam... fosse naquela turma lá? Eles enviavam médicos e dentistas para lá. E faltavam professores de educação física. A PUC fez contato com a Fevale e eu lembro à noite, chegou um professor na sala e disse assim, estamos precisando de acadêmicos aí que queiram ir para a Amazônia, assim, e a minha turma, os colegas, assim, ó, o alemão tem que ir, não sei, eu não sabia nem onde é que ficava. Bom, fui. E, Cláudio, vou dizer assim, para mim ali foi também, a minha graduação foi assim, porque nós fomos levados para lá, chegamos lá, eu sozinho fui colocado num barco, uma rede para ir, e ó, 2 dias de barco ainda para cima no Rio Solimões, e lá você vai ajudar o povoado, 2 povoados lá, a se prepararem para os jogos do Alto Solimões, os grandes jogos do Alto Solimões. Então, isso para mim foi uma experiência, assim, foram 2 meses lá, né, com coisa fantástica, que de fato me fez crescer muito, né, que completou. Um pouco depois, no ano seguinte, e aí como é que eu acabo ficando até hoje lá no Sinodal, né? Tive grandes colegas lá no Sinodal, o meu colega, o professor Ivo Reinhardt, que era do basquete, num feriado foi viajar e sofreu um acidente, bateu o carro de frente com um caminhão e teve um problema sério de joelho, que teve que fazer cirurgia. E aí, no meio do semestre, faz o quê? O Gerson está fazendo a Fevale, ele é acadêmico, ele pode assumir as aulas. Eu assumi aquelas aulas temporariamente, no outro ano me deram turma e aí eu fui ficando. Aí a história vai ser, daí ela grande. E aí a gente conhece a moça lá dentro, vira esposa e aí não tem mais escala. Esse detalhe eu até ia perguntar depois, mas já antecipou. Eu lembro ainda quando tu me contou como foi essa história, muito legal. Mas só para fechar o primeiro bloco, e já antecipando, porque tu estás no cargo já de vice sinodal há mais de 2 décadas, tu fizeste um pós de administração na Fevale. Perfeito, Cláudio. Também é aquelas coisas... Era uma coisa que poucos faziam ainda naquela época. Sim. Ainda, sim. Né? Então, em 86, eu fui como auxiliar técnico da professora Regina Haas para a primeira Olimpíada. Pode vir comigo? Tô dentro, vamos embora. Então, fui lá em Lajeado. Em 87, ela sai do Sinodal e em 80... Aliás, não, ela ainda continua. Mas em 88, eles já me passam a equipe masculina. E aí é a minha primeira Olimpíada. Eu vou com uma equipe lá para Ijuí, eu fui com uma equipe, eu acho que eram 4 meninos, assim, me achei o cara com 4 rapazes, consegui classificar. Bom, essa é a caminhada que eu começo ali nas Olimpíadas, né, como treinador. 2 anos depois, um dia treinando lá na pista, entre o Sinodal e a Este, eu fui chamado ali perto, ficava num prédio, ficava a Rede Sinodal, ficava a sede administrativa da Rede Sinodal, na época, então, o diretor da Rede Sinodal, o professor Fleck, e ele me chamou e disse assim, Gerson, temos uma necessidade de uma direção de escola e nós pensamos no teu nome. E eu, como? Eu sou professor de educação física, eu comecei agora, eu tenho 20 e poucos anos, eu cheguei até ir sondar a escola, fui conhecer para ver, e uns dias depois eu procurei o professor Fleck e disse, eu posso ir para essa linha, mas eu tenho que me preparar. Então, eu não aceito agora assumir essa direção, porque eu não me considero apto, em termos de
de conhecimento para fazer. E aí sim eles, mas então, topas entrar nesse curso de capacitação que a Fevale faz, e a gente faz em parceria com a Rede Sinodal? Isso sim. E aí eu entro para fazer o pós, né, na Fevale de administração escolar, para fazer essa preparação para essa caminhada, né? Então, que nós vamos relatar em okay, seguida, após os nossos comerciais. Já retornamos. Valeu. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV, com esta excelente conversa, um amigo, colega, professor, Gerson Ernster, hoje continuando como vice-diretor do Sinodal, há mais de 2 décadas, a gente já citou no primeiro bloco. Falamos na parte inicial toda essa trajetória e todo esse belo caminho que tem. Encerramos falando tanto da formação da administração escolar e ele acabou falando de como ele acabou entrando na equipe de atletismo, na saída da professora Regina, correto? Regina. E daí, Gerson, porque foi aonde a gente se conheceu mais, quando eu entrei também na fundação no lugar do Darcy, era forte que as nossas escolas participassem do atletismo, mas é bom que tu contas um pouco para nós como é que foi esse teu início, como é que eram aquelas competições antigas, porque era outro estilo ainda. Cláudio, olha como eu me sinto um cara muito privilegiado, enfim, eu só agradeço, porque quando eu entro no Sinodal, eu encontro uma escola, assim como lá em Três Passos, no Colégio Ipiranga, eu me deslumbrei e me encantei por aquela estrutura que a escola tinha de treinamento, de esportes, né? O handball era fantástico. Eu entro no Sinodal e olha o time quem está ali. O professor Ivan Galo, né, no voleibol, o professor Ivo Reinhardt no basquete, e a professora Regina Haas, que vinha numa caminhada e que antes dela, quem era ali era o professor Carlos Pinheiro. Então, o Pinheiro! Eu chego... então, bom. olha o peso que eu entro num lugar desses, né? E aí, ainda junto ali nessa escola, eu encontro uma figura, um professor da Fevale na época, que era professor no Sinodal, e que quando terminava seu dia de aula, ele tinha uma moto, e eu pedi assim, eu ganho uma carona de moto, já que está aqui, né? E esse cara começou a me dar carona, então, pela BR-116, na época não precisava nem usar capacete, né? Então, esse professor terminava a aula dele ali com as crianças, eu terminava o meu trabalho, eu pegava uma carona e a gente vinha, ele passava lá no apartamento dele, tomava o banho dele e depois a gente ia até a faculdade e lá ele era o meu professor, que é essa pessoa fantástica que é o tio Darcy, que eu tenho até hoje como colega, né? Que eu não preciso nem te relatar, né? A caminhada desse cara, esse fantástico, né? Olha só, eu entro, ele é já professor, ele é meu professor na faculdade, e eu tenho ele até hoje como colega. E depois ele foi professor da minha filha, então, nossa. Assumindo ali, a professora Regina, me passando a parte do masculino, do atletismo, um pouco mais adiante, ela decide trocar de idade, ela vai para o SESI, ela vai assumir o SESI. E aí sim passam, então, todo o atletismo para mim. E eu começo, de fato, a aprender o atletismo estudando. E aí eu tenho, de novo, o tio Darcy, professor Darcy, que na época já treinava o atletismo em Novo Hamburgo, na fundação, um parceiro, porque nós não tínhamos na época a federação como competições. Então as competições eram a Olimpíada Evangélica, a ONASE, e o Darcy dizia, Gerson, pega teus guri, traz lá na fundação, quinta de tarde, vamos fazer um treino com provas, vamos fazer, vamos, não é medalha, não, vamos fazer a prova, tu traz os teus 3 guri para distância, eu levo mais 2, e assim, e aí ele trazia para o Sinodal, e assim a gente levava para lá, e aí eu fui aprendendo na prática, né, também, isso, o Darcy, assim, eu ficava impressionado com o olho dele, o olho no sentido, ele olhava para o atleta e dizia, esse cara não é para essa prova, incrível.
Ele dizia, puxa ele para cá, não leva ele, deixa ele nessa prova. Aberto, sempre junto, nunca, mesmo que a gente tivesse competições, nunca como adversários. Porque o nosso era trabalho de professor para alunos, era isso, né? Então, esse cara, aprendi muito ali. Eu vou te dizer rapidinho, aí, desculpa interromper, ele cita que o Fleck chamou ele para decidir uma prova, olhando na televisão. É isso, pelo olhar, ele tem assim, muito, um olhar muito amplo, né? E pelo o que ele trabalha, né, com o que ele tem o trabalho dele com a recreação escolar, né, fantástico, é sensacional. Bom, Cláudio, aí eu continuo, né, na equipe, vou assumindo todos os trabalhos, depois a gente consegue se filiar à federação e aí as competições começam a ampliar, o trabalho também cresce de importância no sentido de resultados, né? Tem competições semestrais, anuais, né? Campeonatos estaduais e continuam as Olimpíadas Evangélicas e assim a gente vai aprendendo. No meio disso, nessa história, o Sinodal teve as trocas de direção e em 95 o professor Ivan Renner vem assumir 94 para 95, o professor Ivan Renner assume a direção do Sinodal. Em 99, ele me chamou, então, também numa sala, aquela chamada quando vem lá. E aí ele comunicou que o vice-diretor estava sendo transferido, o vice-diretor do Sinodal iria assumir uma escola no interior, o professor Valdir, né? E ele estava me convidando para ser vice-diretor. Eu disse, vamos lá. Eu disse, debate pronto, me lembro a tranquilidade que eu tive, pela segurança já, justamente por aquilo que eu coloquei, aquele preparo que eu me fez, né? Isso, eu disse, eu aceito me preparar para, né? E aí eu assumo como vice-diretor. Na verdade, a função é de coordenação de ensino, eu assumi em 99, então do sexto ano, dos anos finais, até a terceira série do ensino médio. Uma função, eu sempre digo que é de fazer a escola funcionar, botar a máquina para funcionar. Sala, aluno, professor, horário, colocar a escola em condições para os professores poderem fazer o trabalho com seus alunos. E aí eu começo a ter essa parada dura que é compartilhar a minha função de treinador com essa função que eu tenho até hoje, né, de coordenação, e eu brincava sempre, era incrível, os meus atletas, quando eu ia para a pista, no turno da tarde, quando eu tinha meu horário, eles esqueciam que eu era vice-diretor, era uma coisa incrível, eu era o vice-diretor deles de manhã, até o meio-dia, até o início do treino, quando eu entrava no treino, eu era o treinador deles. Eu lembro nas competições, bem claro, eles até chamavam de apelidos e brincavam contigo. E te digo isso porque, tu sabe, como fosse atleta e fosse treinador também, como há uma cumplicidade, uma boa cumplicidade, no bom sentido, entre treinador e atletas, né? Porque você precisa ter um laço. E eles tinham eles sabiam que ali, naquele momento, eu era o treinador deles, né? E sabiam que na outra, no momento, eu era o vice-diretor deles, né? Aquele que tinha que cobrar algumas coisas. Isso, sim, de chamar o cara de manhã e ter que enquadrar ele, e de tarde ele está no meu treino, como se não tivesse acontecido nada naquela parte lá, porque ele tinha que cumprir a parte do treino dele. Eu estou magoado, estou bravo contigo. Não, vamos embora, vamos trabalhar. Né? E essa caminhada eu fui conseguindo levar em paralelo até 2012. E aí um dia eu pedi para falar com o professor Ivan, entrei na sala e disse, diretor, está complicado. Eu não estou mais dando conta das coisas, eu não consigo mais... eu acho que eu estou prejudicando os dois lados, eu não consigo mais ser treinador integralmente, não consigo dar a relevância aos atletas, e aqui eu acho que eu estou deixando algumas falhas, então eu tenho que decidir, agora é a hora de decidir. Ou eu vou ficar completamente na educação física, no treino, nas aulas de educação física, ou na vice-direção. E aí o professor Ivan também me disse assim, eu estava esperando essa tua fala para a gente tomar a decisão. Né? E ele disse, óbvio que eu preciso que você continue comigo aqui, vamos procurar um outro treinador de atletismo. E aí você tem que começar a cortar, então, dentro dos sonhos. Tuas arestas da tua vida. Tudo aquilo que tu tinha. Né? Porque falar da educação física ou falar do esporte, do atletismo, é falar de aventuras, de viagens, enfim, de convivência, de relações, né? E aí eu tive que tomar essa decisão. Né? Sim. E daí tu trouxeste o Thiago Dresch, né? Exato.
E aí, vamos olhar para a gurizada. E aí a gente vai olhar para a gurizada, quem a gente vai olhar? O que eu já tinha comigo, então, junto comigo, a professora Liliane Campanaro, que a gente buscou também lá em Santa Rosa, né? Foi uma parceira por longo tempo na caminhada. E o que a gente dizia, então, já... tinha que ser alguém que já tinha o sangue do atletismo na veia. Porque uma coisa foi na época que eu comecei, quando nós nem tínhamos nada federado, não havia toda essa estrutura, mas nós estávamos num patamar em que tinha que ser alguém que tinha o atletismo na veia. Então, o professor Tiago tinha toda uma vivência de atleta, né, de Voti, que é uma caminhada fantástica dele, né, com inclusive recordista nacional. Isso, né? E ele automaticamente depois foi também então para a educação física, tinha feito a sua formação e a gente apresentou a proposta para ele. Ele hoje roubamos ele de Voti, trouxemos ele integralmente, ele vive em São Leopoldo, ele tem carga cheia em São Leopoldo e Portão, que é outra unidade da escola, né? E tá lá como o treinador de atletismo, né? Mas daí, Gerson, assim, como o tempo esmera, e eu te falei, a gente tem que cortar, mas acho que é a frase-chave que talvez... Não sei se a Carla Mônaco foi tua colega. Foi sim, foi, minha colega né? de curso, claro. Eu ia dizer, porque eu estava meio associando, porque ela é Não. diretora do Santa Terezinha agora, sabe? Isso, Campo Bom, sim, né? Isso aí. E daí nós tocamos bem nessa pauta, até por também ter sido diretor. O que tu achas que leva, na tua opinião, geralmente, porque como a gente falou em bastidores, acho que esses 300 programas que eu já fiz desde o início do ano passado, são profissionais de educação física que ou são ou já foram diretores ou vices, e não é de escolas pequenas. No teu caso, a que tem a melhor nota Enem há alguns anos já, né? Se não década. O que tu acha que isso, na tua opinião? Cláudio, eu não acho que sejam professores de educação física que virem, que vão para o comando. Eu acho que é um perfil, um determinado perfil que estabelece que o cara vá para a educação física, que a educação física seja uma... passagem. Entende? Isso. Entendi. Ou não só passagem, ou, digamos, a gente tem pessoas que continuam e são fortíssimas nessa área, porque acho que é um perfil. Talvez é aquela sensação que eu tive lá em Três Passos, que eu não sabia o que era, mas era aquela coisa, esse mundo, cara, tem treino, tem suor, aquela tem coisa horário, que vem da entranha, adrenalina, né? Adrenalina, no sentido assim, compromisso, amanhã tenho atividade, tenho que me preparar, nós vamos, o treino vai ser durante o ano para uma competição que é lá adiante. Então, isso começa a estabelecer um perfil que vai te direcionando, né? E aí eu olho para ti, eu não vou pensar diferente, né? Pensa assim, é isso que tu está dizendo, são perfis que, a educação física me proporciona essas sensações. É aqui, é desafio, aquela dia que tu tem que decidir 30 coisas e tu... E o outro é o aprender, essencialmente com muitas, principalmente quem entra nas competições, saber que essencialmente é derrota para uma eventual vitória adiante. Perfeito. Então te coloca nesse mundo e acho que essa gente, por ser dinâmico, no sentido, vamos lá, eu digo assim, se você quer fazer um trabalho em algum lugar, você chama os professores de educação física e diz assim, amanhã às 5 da manhã nós vamos ter que estar aqui, beleza, pode ser às 4? Vamos lá, entende? É um perfil que você vai encontrar em alguns outros, os outros componentes, mas que acabam se direcionando assim. Então é essa gente que aceita desafios, né? Que tem sangue no olho, vamos dizer assim, vamos lá, vamos fazer, bora, né? Que vai botar a mão na massa, não vai ficar olhando, puxa, aqui a gente vai ter que chamar alguém para botar um prego. Não prego, o prego está aqui do lado, o martelo está aqui, vamos lá. Depois a gente pode até chamar o cara, o pintor, para vir fazer o retoque. Né? Mas o básico vai e faz, né? Não vai esperar, tu vai atrás. Então, acho que são perfis. E sim, a educação física, eu acho que ela completa, ela complementa, ela ajuda a esses perfis, a pessoas que têm esse perfil, depois irem em busca de outros desafios. Nossa, né, Cláudia, a gente poderia começar a citar
N colegas, parceiros, pessoas na rede sinodal, são inúmeros os que estão na direção, que são da área da educação física, que tem essa caminhada, né? Minha visão, assim, olhando também para os colegas que eu tenho, né? Assim, Beleza. Gerson, para encerrar, com chave de ouro, 30 segundos, uma mensagem tua, o nosso telespectador, teus familiares, teus professores, teus alunos. Cláudio, eu sempre tenho para mim assim que a gente está aqui no mundo para resolver as coisas e não criar problemas, né? Então, mas respeitando as condições de cada um. A resiliência hoje é o maior dos dons que a gente pode ter no sentido de considerar, de saber que tal situação é um problema aqui, mas ela não deve tapar o olho das outras coisas. E se tem um problema, a gente tem que resolver ele e não criar um outro. Então, eu vejo isso na minha rotina. Essencialmente, eu estou lá para ajudar professores, ajudar alunos, pais a resolver problemas. E acho que isso ajuda na vida como um todo, né? Eu sou um cara muito alegre, claro, sabe? Contador de piadas de passar assim uma viagem inteira entre São Paulo e Minas Gerais para uma competição nacional, contando em pé no ônibus, contando piada para todo mundo. Enfim, isso é uma questão. Mas assim, essa resiliência, essencialmente ter resiliência, né? E ouvir e entender que cada um tem a sua história de vida, a sua caminhada. Então, não estabelecer, mas comigo foi assim, tu tem que... Não. Você tem a tua caminhada e eu tenho que considerar isso no dia a dia. Essa é essencial, né? E que é uma coisa que está muito em falta, o escutar o outro, né? Linda mensagem, sensacional. Gerson, do coração, agradeço essa entrevista. Fico muito feliz de poder ter conversado contigo de novo. E já me veio outras tantas. Tu falou agora do ônibus, eu me lembrei algumas coisas de ônibus que a gente passou junto. Isso. Agradeço, muito obrigado. Dessa forma, encerramos o Esporte na TV dessa segunda-feira. Fique agora com a programação da Vale TV.